Profecia urgente do Padre Michel Rodrigues, no aviso de Medjugorje e seu cumprimento iminente. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Espero que esta mensagem o encontre cheio da graça e da paz de Cristo. Estamos animados para compartilhar com você as últimas atualizações, então certifique-se de curtir e se inscrever para se manter informado sobre esses assuntos espirituais cruciais. Junte-se a nós nesta jornada esclarecedora e certifique-se de assistir até o final. O Padre Michel Rodrigues, um líder espiritual profundamente respeitado, emitiu recentemente um poderoso aviso sobre uma intervenção divina iminente que logo se desenrolará, uma que foi predita por meio de inúmeras aparições marianas, incluindo as mensagens de Medjugorje. Este evento não é apenas uma ocorrência espiritual, é um teste de fé para toda a humanidade e inaugurará uma crise global que tocará o próprio coração da Igreja. No centro do aviso do Padre Michel está a Eucaristia, a pedra angular da fé e adoração católica, que se acredita ser o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. De acordo com o Padre Michel, este sagrado sacramento será profanado de uma maneira nunca vista antes. Tal ato de sacrilégio, ele afirma, será um sinal visível de uma crise moral muito mais profunda que já começou a criar raízes na Igreja e no mundo. A profanação da Eucaristia será um indicador claro do colapso espiritual que o mundo enfrenta à medida que se afasta cada vez mais de Deus. A Eucaristia representa a própria presença de Cristo entre nós, e sua profanação sinalizará a profunda desconexão entre a humanidade e Deus. O Padre Michel adverte que um ato tão horrível não apenas refletirá a decadência moral e espiritual do mundo, mas também marcará um momento decisivo na luta da Igreja contra o declínio espiritual. Este evento servirá como um chamado para despertar os fiéis, instando-os a examinar suas vidas e permanecer firmes em suas convicções. O Padre Michel revela ainda que este aviso divino não é um mero ato de retribuição divina, mas um apelo gracioso de Deus. Ele acredita que este evento vindouro servirá como um momento de misericórdia divina, um chamado final para todas as almas, tanto as virtuosas quanto as perdidas, para retornarem a uma vida de verdade, justiça e arrependimento. Não é para punir, mas para despertar o mundo para a realidade de sua condição espiritual. Este aviso, explica o Padre Michel, será marcado por um evento sobrenatural conhecido como iluminação das consciências. Durante este tempo, o estado de cada alma será revelado de uma forma inegável e pessoal. Cada indivíduo verá seus próprios pecados, intenções e o verdadeiro estado de sua alma como Deus o vê. Este não será um momento de condenação, mas de oportunidade compassiva, uma oportunidade de se arrepender, buscar perdão e retornar a Deus com sinceridade e humildade. Muitos ficarão tristes e abalados por esta revelação, ao se depararem com a verdade sobre suas vidas e suas escolhas espirituais. No entanto, o Padre Michel enfatiza que esta iluminação é um presente, uma chance para cada pessoa confrontar suas falhas e retornar ao caminho da retidão. É um ato de amor divino que, embora difícil de enfrentar, oferecerá, em última análise, a chance de rejuvenescimento espiritual e salvação. Durante esse período de provação espiritual, o Padre Michel convoca os fiéis a serem fortes, vigilantes e inabaláveis em sua lealdade a Deus. À medida que o mundo enfrenta seus desafios espirituais, os fiéis serão testados até o âmago, se eles manterão sua fé ou sucumbirão à crescente onda de relativismo moral e apatia espiritual. Este é o teste final de comprometimento com Deus e seu chamado para cada um de nós. A mensagem do Padre Michel é um chamado à oração, penitência e renovação. É um apelo urgente para que todos os crentes preparem seus corações e almas para o que está por vir. A Eucaristia, o Rosário e o sacerdócio servirão como armadura espiritual nos dias que virão. A oração é nossa arma e, diante de desafios avassaladores, será nosso meio de proteção, orientação e força. A profecia de Medjugorje, como o Padre Michel adverte, está quase sobre nós. A hora de agir é agora. Não é hora de medo, mas de esperança e fé renovadas. Diante da escuridão espiritual, devemos nos voltar para Deus com todo o nosso coração e alma. Por meio da oração, penitência e sacrifício, podemos enfrentar as provações que virão com confiança, sabendo que a misericórdia e a luz de Deus nos guiarão até mesmo nos momentos mais sombrios. Agradecemos por se juntar a nós nesta jornada de reflexão e preparação. Que a iluminação das consciências guie cada um de nós a um arrependimento e renovação mais profundos.
Até a próxima, vamos nos manter em oração, e que a paz e a graça de Deus brilhem sobre vocês. O Padre Michel fala com grande urgência sobre a vindoura iluminação das consciências, um momento crucial na história humana que dividirá o mundo entre aqueles que abraçam a misericórdia divina e aqueles que se afastam, endurecendo seus corações ainda mais. Este despertar espiritual será um evento monumental, um momento de revelação quando a alma de cada pessoa será exposta à luz plena do amor e da verdade de Deus. Ela oferecerá ao mundo uma chance de redenção, mas nem todos aceitarão. Alguns abrirão seus corações em arrependimento, enquanto outros rejeitarão a graça estendida a eles, escolhendo permanecer em sua teimosia e pecado. O Padre Michel enfatiza o papel vital que as mulheres, e especialmente as mães, desempenharão durante esta crise espiritual. Ao longo das aparições marianas, a Virgem Maria repetidamente pediu oração, penitência e conversão, ressaltando a importância da intercessão materna. As mães se tornarão as guardiãs do bem-estar espiritual de suas famílias, orando fervorosamente por seus filhos e seus entes queridos durante estes tempos turbulentos. Por meio de suas orações profundas e cheias de fé, as mães protegerão seus filhos das forças do dano espiritual, garantindo sua proteção durante um período de convulsão sem precedentes. As orações das mães servirão como linhas de vida para suas famílias, oferecendo um escudo milagroso contra os perigos do engano espiritual e das distrações mundanas. A maternidade, com suas qualidades inerentes de nutrição, será central para guiar a próxima geração em direção à salvação. Em um mundo que frequentemente descarta ou desencoraja a participação religiosa, as poderosas orações das mães servirão como a pedra angular da proteção espiritual. Essas orações terão o poder de salvar almas, curar corações e restaurar famílias dilaceradas pelo caos do mundo. O Padre Michel afirma que essas orações serão a diferença entre a salvação e a perda espiritual. É por meio desses atos de fé, desses apelos fervorosos por graça, que o caminho para a redenção será iluminado. Uma vez que as consciências da humanidade sejam iluminadas, o Padre Michel prevê que o mundo enfrentará um profundo período de convulsão espiritual. Muitos se arrependerão e se voltarão para Deus, enquanto outros se apegarão teimosamente à rejeição da verdade. As forças do mal farão tudo o que puderem para minar a sacralidade da Eucaristia, um pilar central da vida cristã. Essa profanação levará à confusão e ao conflito dentro da Igreja, com muitos abandonando sua fé diante da dúvida e do escândalo. No entanto, o Padre Michel exorta os fiéis a defender a Eucaristia com coragem inabalável, pois ela é o próprio coração da experiência cristã. Apesar dos desafios que virão, o Padre Michel fala de esperança. Embora o mundo enfrente provações espirituais, ele acredita que essas provações levarão, em última análise, a uma reafirmação mais forte da fé. O mundo experimentará um reavivamento espiritual, que começará quando as pessoas perceberem a gravidade da situação e sua necessidade desesperada pela misericórdia de Deus. Igrejas que foram abandonadas na esteira do secularismo e da indiferença estarão novamente cheias de fiéis buscando a reconciliação com Deus. Os sacramentos, particularmente a Eucaristia e a confissão, assumirão um novo significado à medida que mais pessoas buscam limpar suas almas e restaurar seu relacionamento com Deus. Nessa renovação, a oração se tornará essencial para a vida diária. As pessoas serão chamadas a abraçar uma existência mais profunda e espiritual, buscando consolo na presença de Deus e se esforçando pela santidade. Mas o Padre Michel adverte que essa renovação não virá sem desafios. O mundo continuará a lutar com sua própria escuridão, mas no final, os fiéis emergirão mais fortes, sua devoção a Deus e seus sacramentos aprofundada. Por meio da oração, perseverança e da graça de Deus, eles resistirão à tempestade, encontrando nas provações uma fonte de maior força e fé. À medida que nos aproximamos de uma nova era espiritual, o Padre Michel Rodrigues nos adverte que podemos enfrentar provações intensas. A falta de comunicação, a perseguição e o teste da fé são inevitáveis para muitos, mas Jesus nos assegura que a graça de Deus transbordará mais do que nunca. O Espírito Santo trabalhará poderosamente dentro daqueles que permanecerem fiéis, guiando-os por esses tempos turbulentos. Este período de renovação espiritual será marcado por milagres, curas físicas e espirituais, que reacenderão a paixão dos fiéis por evangelizar e compartilhar a mensagem do imenso amor e misericórdia de Deus com o mundo. O Padre Michel convoca todos nós a nos prepararmos para a batalha espiritual que está por vir.
Após um período de dificuldades, entraremos em um tempo marcado pela justiça divina e paz duradoura, onde as promessas de Deus serão cumpridas. No entanto, a humanidade deve primeiro suportar uma grande luta espiritual. Essa luta não será travada com armas físicas, mas por meio dos sacramentos, oração e fé. Inabalável, ferramentas espirituais que nos ajudarão a suportar e superar a adversidade. É essencial que cada crente se equipe com essas ferramentas sagradas: oração diária, participação regular nos sacramentos e uma profunda devoção à Virgem Maria. Esses serão os meios pelos quais permaneceremos vigilantes e firmes, mantendo nossa fé através dos desafios que surgirão. A Igreja, apesar de suas falhas humanas, continuará a nos guiar em direção à salvação. Por meio da Eucaristia, confissão e oração em grupo, encontraremos força e sustento espiritual para enfrentar o que está por vir. Esta nova era espiritual não será simplesmente um renascimento de velhas tradições ou rituais vazios, será um tempo profundo de transformação. Decisões individuais e coletivas moldarão o futuro. Cada pessoa deve fazer uma escolha e atender aos avisos divinos e retornar ao abraço de Deus, ou ignorar sua misericórdia e permanecer indiferente. As escolhas feitas agora terão consequências duradouras, moldando tanto o curso da humanidade quanto o destino eterno de cada indivíduo. Neste período de intensa reflexão, os corações dos homens e mulheres serão purificados, e seus relacionamentos com Deus fortalecidos. Isso exigirá mais do que apenas uma rejeição do pecado, se exigirá uma busca ativa pela virtude e um compromisso com a construção do reino de Deus na terra. A comunidade cristã será vital durante este tempo. A Igreja, como o corpo místico de Cristo, continuará a oferecer orientação espiritual, apoio e sustento. Será crucial permanecermos unidos, apoiando uns aos outros em oração e fé, especialmente enquanto enfrentamos esses tempos difíceis. A mensagem do Padre Michel é clara: haverá desafios, mas também haverá graça abundante e misericórdia divina para aqueles que permanecerem fiéis. Somos chamados a confiar nas promessas de Deus, preparar nossos corações e manter uma fé inabalável. No final, a misericórdia e a justiça de Deus prevalecerão, e aqueles que perseverarem testemunharão o cumprimento de seu plano perfeito. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de reflexão. Sua participação é vital, e juntos encontramos força em nossa fé compartilhada. Que as histórias de esperança, perseverança e amor divino inspirem e guiem você à medida que avançamos. Até a próxima, que a graça de Deus continue a iluminar seu caminho.